Bom dia com Jesus. Que a paz de Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade. Boa amiga por mais um dia. Vamos iniciar nosso dia na luz da oração. Uma terça-feira abençoada e iluminada por Deus. E que Deus possa nos abençoar, né? Bom dia com Jesus para todos, né? Encarnados e desencarnados. Dá prazer e alegria. E se você não der pra chegar no bom dia com Jesus, por todos nós e a humanidade, com coragem e fé, fazer o bem e ser caridade. Da oração, ser de luz. Bom dia com Jesus, sejam bem-vindos, bem-vinda, né? Uma terça-feira de paz e luz com Jesus. Sua presença nos dá prazer e alegria. E se você não der pra chegar no bom dia. Terezinha Maria, bom dia Olinda, seja bem-vinda. Lininha, bom dia com Jesus, bom dia a São Paulo, né? Deus abençoe vocês com muita luz e com muito amor, né? Vamos iniciar nosso dia na luz da oração. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, boa amiga, né? Por mais um dia, mais uma oportunidade. E quando nós acordamos na luz da oração para orar pelos nossos irmãos e irmãs, a gente espagia luzes para eles, né? De amor e de fraternidade. Então vamos orar. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Vamos orar pelo nosso lar, família, trabalho, caminho e vida. Vamos orar pelos irmãos que estão nos vícios, nas drogas. Vamos orar pelos irmãos das searas, né, espírita, os tempos religiosos. Chacineide, bom dia com Jesus, bom dia Abreu Lima, Ame, né? Bom dia àqueles que voltaram à pátria espiritual. Vamos orar? Gabriel Pereira de Holanda Chacon, que Deus abençoe. José Antônio Demétrio, Ana Paula dos Santos Sampaio, que Deus abençoe. Márcia Maria Pereira, Anderson Ferreira da Costa, Alessandro Galdino da Silva, Inês Serrano, Eliane da Silva Duarte, Marcival Henrique Duarte, Catarina Delgado, que Deus abençoe, Karina Alexandre Delgado, Marcos Vinícius Delgado, que Deus abençoe, Jaime Guerreiro, David e Cristina Ribeiro, José Cabral de Melo, que Deus abençoe, Rivalida Ferreira de Lima, Girlene Ferreira da Silva, que Deus abençoe, Felipe Alberto Queiroz, Gilvânia Dias dos Santos, Leonora Silva de Lima, Victor Hugo dos Santos, que Deus abençoe. Tá muito frio, foi difícil levantar hoje. Tá certo, minha irmã, que Deus possa aquecer vocês aí, iluminar, né? Nesse período de frio, né? E abençoar todos aí que estão precisando, tá bom? Vamos orar na luz da oração, tá certo? Que Deus abençoe. Estevão Ferreira de França, Sônia Maria, Gilcélia Tenório, que Deus abençoe e ilumina, Adriano de Oliveira, Adriano Luiz Arthur, que Deus abençoe e fortaleça esses irmãos e irmãs, né, que a gente está orando e vibrando por eles, que Jesus esteja com eles. Ana Rita Simões Campelo, Geraldo Bento da Silva, Givanete Bento da Silva, Antônio Santana, Flávio Giló,
Ruth Batista de Souza, Vilma Sueli, Valéria Maria, Maria Patrícia, Vanessa Pereira, Robson Teles e Fernanda Guedes, Gildaci Dia dos Santos, Andréa Cristina, Maria Ilza, Antônio Anacleto dos Santos, Maria do Carmo Silva, Regina Antonieta e Heloísa de Freitas, que Deus abençoe e fortaleça, André Luiz de Lima da Costa, Adjair Cavalcante Sá, Alisson Tavares, Aurivânia Maria Batista, Ingrid Melo, José Carlos de Medeiro Raposo, Célia Cadete, Antônio Honório da Fonseca, Marcílio José Aguiar de Melo, Mariângela Aguiar de Melo, Marcelo Gustavo Magalhães, que Deus abençoe e ilumine esses irmãos, né? Girlaine, que Deus abençoe, Maria da Conceição, Marinho da Silva, Vanessa Pereira, Maria Eduarda, Tarsila e Alice, que Deus abençoe, Breno e Jaqueline, Joseilda Bezerro do Nascimento, que Deus abençoe e ilumine esses irmãos, né? Que eles possam encontrar a paz, a luz e o amor sempre com Jesus, para que a gente possa abençoar esses irmãos, né? E essas irmãs que estão aí precisando de luz e de amor sempre com Jesus. Quando a gente ora, a gente espagia amor e fraternidade para esses irmãos, né? Vamos continuar orando. Vandecir Almeida, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, que Deus possa te abençoar, iluminar e fortalecer você, tá certo? A gente está agora em oração pelos irmãos e irmãs, que a gente está em vibrações, né? E quando a gente ora pelos irmãos, a gente derrama luz, né? Valdeci Almeida, né? Depois você diz onde você mora, tá certo? Que Deus abençoe você. Então vamos continuar orando. Valéria Regina Bandeira de Carvalho, Cauã Felipe Oliveira, Robson Henrique Carvalho, Vilma Carvalho da Cunha, Robson da Cunha Silva, Dinalva Freitas de Lima, Arilson José Freitas de Lima, Joaquim Domingos, Quitéria Balbina, Davi Luiz Bezerra, Maria Nadia Vila Nova, Davi Luiz Bezerra, né? Rinalda Alves da Silva, Wilani Alves Martins, Otacília Sobral Martins, que Deus abençoe e ilumine. Maria Olívia de Paiva Maia, Gibson Silva Tenório, Sinésio Romão, Eunice Camilo, que Deus abençoe, Edivaldo Ferreira dos Anjos, Crimilda Ferreira dos Anjos, Adeildo Rodrigues, Giuseppe Souza da Silva, Gilmar Martinez, que Deus abençoe, ilumine e fortaleça esses irmãos e possamos emanar energia, né? Valdeci, depois você mostra da onde você é, porque eu estava olhando o seu perfil é fechado, né? Lucas André Cardoso, Sebastião Rodrigues, Danilo Gaio, Marlene Cabral Costa, Etilene Borba, Viviane Vieira, Josineide de Souza e Silva, Maria Júlia Molimar Melo Franco, que Deus abençoe esses irmãos. Agora vamos orar, né? Pelos irmãos, pelas irmãs que estão gestantes, né? Todas as gestantes que a gente está orando, que Deus possa abençoar e fortalecer a cada irmã, né? Que a gente está aqui em vibração de amor e de luz sempre com Jesus. Cada irmão que a gente aqui orar, que a gente vibrar por eles possam sentir a paz e a luz, né? Ribeirão Preto, que bom! Então você conhece Wanda, né? Wanda também daí de Ouro Preto, né? Davi, né? E Luiz Antônio, a gente está indo, viu? Para Luiz Antônio. Estamos indo para Luiz Antônio em outubro, viu? Vai ter um seminário lá. E quem sabe que a gente se encontra lá e conhece você pessoalmente. Lucy Cleide, bom dia com Jesus, bom dia Paulista, né? Jardim Paulista Abaixo. Vamos orar pelas gestantes? Poliana Pedroso, que Deus abençoe. Franciele, Maria Daniele, Érica, Edjane, Esteve e Larissa, que Deus abençoe a todas as gestantes, né? Uma gestação de harmonia, de paz e luz. Vamos continuar orando? Júlio César Denis dos Santos, Leonido Menezes Nascimento, Isabela Romão Azevedo, Francisco Lázaro, Lucinéia Maria, Cineuza Sena, Osmar Prado,
Josefa Maria, Roseline Aparecida de Oliveira, Natasha Anne Sebaliski, Ivan Luiz Laurindo, Maria Lucitânia, que Deus abençoe e ilumine, né? Vamos orar pelos irmãos que retornaram à paz espiritual, ao mundo maior. A gente precisa orar muito por esses irmãos que estão aí retornando ao mundo espiritual, ao mundo maior, né? Para que a gente possa sentir essa paz, essa luz e esse amor sempre com Jesus. Para que eles possam sentir essa paz, né? E quando a gente ora pelos nossos irmãos desencarnados, a gente está mandando um recado luminoso para eles, dizendo: nós estamos aqui, continuamos amando vocês. Isso é muito bom. Então vamos orar? Petrolina Bento, que Deus abençoe seu espírito. Porfírio Rodrigues Batista, Erinalda Tavares Santana, André Estevo da Silva, Altino Cadena, que Deus abençoe. Valéria Maria Barbosa, José Bernardo, muita luz para esses espíritos. Simone Paiva, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. José Bernardo, Márcio Luiz Cardoso Black, Paulo Batista e Eutrópia Faria, Sebastião Félix, Euriva Franco Mendes, Francisco Oco, né? Que Deus abençoe seu retorno. Rosilda Barbosa dos Santos, Josefa Arruda da Silva, Otávio Barros Falcão, Maria Luísa de Oliveira Sebaliski, Janecilo de Souza Ferreira, muita luz, Luiz Gonzaga Lins, Julinho Seu José, Edgar Fernandes Santana e Janaína Guerra. Que Deus abençoe, ilumine esses irmãos e irmãs que estão aí retornando à paz espiritual, ao mundo maior, né? E agora vamos fazer o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem tem esse livro aí, tá certo? A gente está estudando o começo mesmo, né? Estamos estudando o sumário, né? A parte que fala, né? Das lições. Eu sempre digo que quando a gente lê o começo do livro mesmo, tudo que, se alguém colocou lá algo, é para que a gente possa fazer o nosso estudo, né? E estamos estudando, né? Estudando o livro do Evangelho, e a gente está iniciando ele, já iniciou. Deixa eu colocar aqui. Isso. Pronto. E vamos iniciar, né, hoje no capítulo 10, certo? Do índice, né? Do seu sumário. Então tá lá essa parte aqui que eu vou colocar para vocês aí, para vocês acompanhar, tá certo? Quando eu e vocês estivermos, né, com o coração apertado, que a gente não conseguir perdoar, que a gente não conseguir perdoar nem a nós e nem as pessoas, a gente vai nesse capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, esse capítulo vai nos libertar do ódio, da raiva, da queixa, do melindre, do orgulho, do egoísmo, né? Dessa vontade de ficar preso. Quando a gente perdoa, a gente também é um paliativo, é um remédio muito forte para a depressão, que a maioria das depressões são algo que a gente não conseguiu resolver do passado, a gente não consegue perdoar certas situações, certas coisas, certas pessoas e ficamos presos. Então esse capítulo, né, que hoje a gente vai estudar dia 24, né, a gente não vai estudar o capítulo, né? A gente vai estudar o índice, né, o sumário. E ele diz assim, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Então vai ter lá, perdoai para que Deus os perdoe. Olha para aí, gente. Se eu e vocês conseguirem perdoar, o nosso Deus consegue perdoar a gente. Claro que
Deus, ele não vai perdoar a gente porque a gente não consegue alcançar a sua imperfeição que ele não tem. A gente só perdoa porque a gente ficou machucado. A gente só perdoa as pessoas porque somos inferiores. Aí a gente precisa perdoar porque estamos no estágio atrasado. Mas as pessoas mais evoluídas, os espíritos mais evoluídos, a gente não consegue alcançar com nosso ódio, nossa raiva, a nossa inferioridade, seus corações. Por isso, quem perdoa ainda é inferior. E quem perdoa está querendo alcançar a superioridade. Vocês entenderam que para que a gente possa perdoar, a gente precisa, para que a gente possa ser perdoado, a gente precisa perdoar. Josefa Maria, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Soraya, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Luiz Antônio, a nossa irmã Soraya, Valdeci Almeida, é de Ribeirão Preto, não sei se você conhece ela, né? Eu não sei também se Valdeci conhece você. A Soraya faz parte lá de Luiz Antônio, onde a gente vai agora em outubro, né? Então, esse capítulo nos ensina bem-aventurados que são misericordiosos. Então, ele vai falar, perdoai para que Deus os perdoe. Aí ele diz também uma coisa interessante aqui, reconcilia-te com teu adversário. Isso é uma das coisas mais importantes. Não conheço, tá certo, mas a gente vai conhecer tão perto de você aí, né? Vai conhecer, né? Então, olha o que ele diz. Reconciliação com os adversários. O porquê eu e você precisamos reconciliar com o adversário. Primeiro, nós estamos numa programação reencarnatória. As pessoas que estão convivendo conosco, vamos embora. Já convidei ela para que a gente possa estar em Luiz Antônio, né? Que é bem pertinho, né? Convidar as pessoas aí. Então, olha que coisa interessante. Reconciliar com o adversário. Mas por que a gente tem que reconciliar com o adversário? Nessa mensagem diz que a gente precisa reconciliar com o adversário antes que o juiz nos prenda, né? Quem é esse juiz? A nossa consciência. Aonde vamos ficar presos? No nosso corpo. Então, se eu não reconciliar, Bárbara Mota, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, Jesus te ilumine. Eita, Bárbara, tu é da onde mesmo? Qual é a cidade? Bom dia com Jesus. Então, para a gente reconciliar com os adversários, para que a gente não possa ter várias reencarnações tendo aquelas pessoas que a gente poderia reconciliar. Mas para que eu e você possa reconciliar, a gente precisa conhecer as leis de Deus e o seu amor. Nesse mesmo capítulo, ele vai estudar o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Maria do Carmo e Eliane Duarte, bom dia com Jesus. Sou cearense, né, morando em Salvador. Tá certo. Não, em Zazedo, né, Minas Gerais, tá certo. Então, vamos abençoar Ceará e vamos abençoar Minas Gerais, tá bom? Que Deus abençoe. Abraço fraterno a todos, meus amigos. Obrigado. Então, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Qual é o sacrifício que a gente precisa, né, para que a gente possa avançar a Deus? Primeiro, o maior sacrifício, Eliane Venâncio, bom dia com Jesus, bom dia a São Lourenço, né? Uma das coisas mais importantes para a gente avançar a senda da luz, sacrifício, é o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A gente começar a diminuir ele, e aí a gente avançar a senda da luz. Belmira, bom dia com Jesus. Olha aí, Leninha já conhece nossa irmã Bárbara, né? Que bom. Então vejamos esse sacrifício que é agradável. Então a gente vai lá nesse capítulo e vai estudar ele, tá certo? Para quem entrou agora, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no índice, viu gente? No sumário. Aquela que tem os capítulos, essas coisas, tudo. A gente vai estudando.
Por que estudar isso, irmão Wilton? A gente ter a consciência que quando eu e vocês precisar, a gente vai lá em tal capítulo para buscar nessa necessidade. Então esse aqui, para alguém que não consegue perdoar, que não consegue entender o perdão, vai lá. E ele fala que o argueiro e a trava no olho é uma das lições de Jesus, que ele fala, muitas vezes eu digo assim, eu não vou perdoar, eu não consigo perdoar. Mas interessante, por que eu e você diz que não conseguimos perdoar? Aí Jesus nos alerta, nos dá uma advertência. Se eu tenho a imperfeição maior do que a sua, e por que eu não consigo perdoar? E eu tendo a imperfeição maior, e por que eu peço perdão a Deus? Então, a gente precisa fazer a avaliação, que a gente precisa do amparo de Deus. E aí ele vem a lição mais profunda, né? Não julguei para não ser julgado. Quando a gente julga alguém, quando a gente derrama um julgamento, será que nós não também seremos julgados? Será que a nossa alma precisa de um olhar de indulgência, de paciência, de amor e caridade? Então, o tamanho que a gente julgar as pessoas, a severidade, a força, a gente também está plantando isso. E aí aquela lição maravilhosa de Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Fafá, bom dia com Jesus, bom dia Olinda, né? Então, outro motivo que a gente precisa saber perdoar. E olha que não é perdoar só porque está estudando ou compreendendo algo e vai perdoar. Porque os espíritos, tanto superiores como inferiores, eles vão sentir se aquilo é verdadeiro. Então, qual de nós não tem um erro, uma falha? Então, aquele que tiver sem erro, diga assim, eu posso julgar essas pessoas, eu posso condenar. O mais interessante é que quando a gente não tem erro, não tem falha, quando a gente começa a encontrar a plenitude do amor, ser pessoas boas, a gente não precisa julgar as pessoas, nem condenar. Porque nós sabemos que estamos aqui numa oportunidade de luz. Então, qual de nós... irmão Wilton, nessa encarnação eu não errei, mas nas outras? E amanhã? E a gente não vai precisar do amparo das pessoas. Então, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí é uma lição belíssima que ele fala, as instruções dos Espíritos, né? Perdão das ofensas. Quando esse capítulo ele só fala da misericórdia, do perdão, para que a gente possa se libertar e viver em paz. Meus irmãos, minhas irmãs, quem não perdoa não tem paz. Você não pode ter paz guardando no seu coração uma ofensa, uma raiva, uma queixa de alguém. Mas, irmão Wilton, eu não sou santo, não sou Deus, mas eu não estou dizendo isso. Mas você não se amar, você não se respeitar, guardar um veneno, uma pedra quente dentro do coração. Por isso tem pessoas que são revoltadas, porque foram muito agredidas, muito feridas e quer fazer a mesma coisa com as pessoas. Então, perdão das ofensas, né? Aí ele fala da indulgência, né? Essa indulgência eu acho bonita, essa mensagem, porque ela começa logo dizendo assim: espíritas, viemos vos falar da indulgência tão pouca praticada por vocês. Menino, eu olhei assim, olha por aí. O que é indulgência? É você observar e avaliar o defeito das pessoas para ajudar. E não para condenar, mas está ali para amparar ela. E convida a gente espírita para fazer umas reflexões. Por que essas reflexões? Porque a gente tem um pouquinho de conhecimento, devemos estar em prática. Nesse mesmo capítulo 10º, né, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Olha para aí. Ele encerra aqui dizendo: quem de nós tem essa condição
de buscar repreender alguém, buscar notar as imperfeições. Se a gente vê um filho no erro, um esposo, uma esposa, um amigo, uma amiga, alguém no trabalho, alguém na religião, alguém no lar, é necessário que a gente vá lá e convide ele a fazer uma reflexão. Mas aí tem que ter humildade. Saber como conversar com essas pessoas e não com autoridade moral, se achando já pronto, eu não faço isso porque você faz isso. As pessoas que estão cometendo erro, falhas, estão praticando mal, elas se já sofrem. E por que a gente colocar o vinagre, do ódio, da raiva nas pessoas? Então, se eu e vocês estamos na condição de ver um defeito de alguém, a gente vai lá com bondade. Quem é o maior exemplo disso? O nosso Mestre Jesus, não é verdade? Porque Jesus, quando olhou para cada um de nós, ele não vê nossos defeitos. Ele vê as qualidades e as virtudes e aí começa a trabalhar ela. Porque se ele olhasse nossos defeitos, era mais um espírito imperfeito que só via o que a gente vê. Então a gente tem que olhar além. E aí começar a trabalhar e dizer às pessoas: você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que eu conheço, você é uma pessoa que é filho de Deus, você tem qualidade. Por que você não está trabalhando isso? Então, a gente incentivar o lado bonito das pessoas. Mas o que é que a gente acontece? Quando a gente vê alguma notícia na internet de alguém agredir, a gente começa, então aquela pessoa precisa ser acolhida, amparada, ser iluminada, ser evangelizada, ser espiritualizada, para que ela possa compreender o seu erro. Ela, e não a gente chegar, porque se assim Deus teria feito a gente perfeito. Então, quando eu e você precisarmos compreender o que significa o perdão, qual é o capítulo que a gente vai? Capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Vocês entenderam aí a importância desse capítulo? E aí, depois que a gente souber perdoar, a gente compreender o perdão, para que o nosso coração possa estar mais leve, aí Kardec, junto à espiritualidade, coloca o capítulo 11º, o capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. Porque eu não posso amar você sem carregar no coração o ódio, a raiva e a queixa. Não consegui perdoar. Então Kardec, ele foi muito didático, muito orientado, muito espiritualizado, para nos instruir. Quando a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai nos tópicos, nos capítulos, nos itens, tudinho, a gente vai entendendo que no final vamos chegar para orar e abençoar as pessoas. Então, cada capítulo é como estivesse harmonizando, trazendo luz para o nosso coração. Então, a gente precisa estudar o Evangelho para se instruir, ter discernimento, sabedoria e coragem para colocar em prática. Aí, depois que a gente perdoar, está com o coração livre, aí ele vem para onde? Capítulo 11º. Amar o próximo como a si mesmo. E aí, a pergunta: vocês se amam? Eu me amo? Esse amor que eu tenho para mim, ele vai sobrar para alguém? Esse amor que eu tenho, ele é suficiente para abraçar todo o defeito das pessoas que Deus me deu? Anderson, bom dia com Jesus. Então, o capítulo de amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E aí, por que eu tenho que amar o próximo? Aí Kardec, dá um toque lá, quando a gente vai ser perfeito, nos espíritos perfeitos, ele diz: espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí esse capítulo 11º, ele vai nos instruir porque a gente tem que amar. Qual o modo,
qual a rota? Então, primeiro, amar o próximo a si mesmo. E aí ele fala, o maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? O amor. E o maior mandamento é a gente levar ao nosso Pai, ao nosso Criador, o nosso conhecimento. Então, o maior mandamento é amar. Não o amor egoísta, vaidoso, mas um amor que ultrapassa as barreiras. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Olha para aí, gente. Tudo o que eu quero que vocês façam para mim, eu tenho que fazer para vocês. Ah, irmão Wilton, eu vou encontrar pessoas que não vão retribuir e nem vão fazer isso comigo. Perfeito. Mas ela que vai responder por isso e não você. Então eu quero fazer, eu vou ser educado, eu vou ser gentil, eu vou ser benevolente, eu vou ser calmo, sereno, eu vou ter amor, vou perdoar. Então eu quero fazer isso. E quando a gente planta, a gente colhe. E interessante que quando a gente derrama amor para a pessoa e a pessoa não derrama amor para a gente, é ela que não tem. E por que a gente sente tanto esse impacto? Porque ainda esse amor não está realmente fixado na harmonia e na paz. Então, fazer aos outros o que a gente quer que a gente faça. Cada um fazendo a sua parte, é verdade. A gente faz a nossa parte e contribui com as pessoas também para ela fazer a dela, como um exemplo, como a paz e a luz. Parábola dos credores e dos devedores, olha para aí. E isso daqui é uma coisa interessante, que quando Jesus convida a fazer uma reflexão, onde um homem perdoa uma dívida a ele, e na hora que ele chega lá fora, ele não consegue perdoar o seu irmão. Se Deus está nos perdoando, dando oportunidade de reencarnações, por que a gente deve fazer a mesma coisa? Dai a César o que é de César, olha para aí. E o que é dar a César? Quando Jesus é interrogado, né, se era lícito pagar o atributo a César. O que é atributo? Imposto. E aí Jesus sabiamente, querendo mostrar sua sabedoria e tocar no coração dos homens o lado material, que não queria pagar imposto, Jesus pede, mostra para mim a moeda. De quem é essa? Ele de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente precisa dar o que é do lado material e o que é do lado espiritual. Quando nós temos um equilíbrio espiritual e material, a gente vive em paz. A gente nem pode pender muito para um lado e nem para o outro. Eu estou encarnado, nesta encarnação eu preciso ter a minha responsabilidade do lado material. Cuidar da minha matéria, das coisas materiais, porque tudo é presente de Deus. Mas nunca esquecer do lado espiritual. Quando nós temos um equilíbrio, a gente vive em paz. Quando a gente está muito lá em cima, o material e o espiritual lá embaixo, há perturbação. Então a gente precisa equilibrar, né? Para que a gente não possa perder o tempo. E aí nesse capítulo 11, ele vai falar também instruções dos espíritos, a lei de amor. É linda, né, gente? Não sei se vocês já leram a lei de amor, né? Que o amor, ele resume a doutrina de Jesus. Olha a mensagem. O amor resume a doutrina de Jesus. Então, vai nos ensinando aos poucos esse amor divino, esse amor humano, esse amor universal, esse sol que sai dentro da gente, esse amor que cura, que renova e faz a gente feliz. Então tá lá a lei de amor. Quando vocês quiserem compreender o que é o amor, vá nesse capítulo. Aí ele fala, né? O egoísmo, interessante. Se a gente está falando de amor, por que o egoísmo ele entrou aqui? O que tem a ver o egoísmo com o amor? Porque muitas pessoas se amam. Quando a gente fala assim, eu me amo e amo vocês com Jesus,
Não é um amor egoísta de pensar só em si. Tem pessoas que só pensam em si. Esse auto-amor do egoísmo não é salutar. Porque a minha posse, meu marido, minha mulher, meu filho, minha casa, minha roupa, meu corpo, eu me amo tanto que eu me valorizo só do lado egoísta. Não é bom. E o egoísmo, ele é uma das chagas que não permite que o amor trabalhe. O egoísmo é uma doença, é um câncer. E para que a gente possa curar esse câncer, essa doença, a gente tem que ter o que? Humildade, né? E aí, para o egoísmo, o remédio maior é a caridade. Porque o egoísta só pensa em si e o caridoso doa. Então veja que dificuldade é o egoísmo. Mas ele também fala que esse amor tem que ter uma fé e tem que ter a caridade. A fé e a caridade. Por que a fé e a caridade, meus irmãos? Porque a gente tem conhecimento dessa fé inabalável, que a caridade é o amor em ação, o amor em movimento, o amor na prática e na vivência. Então, esse é o capítulo que ele fala. Caridade para com os criminosos, olha para aí, que desafio, né? Caridade para as pessoas que estão praticando o mal. Mas por que, irmão Hilton, a gente precisa ter caridade com os criminosos? Por quê? Porque não são pessoas totalmente má. Algumas são, estão, né? Não são, estão na maldade, mas são mais ignorantes. E outra coisa, se fosse um filho nosso, uma filha, um pai e uma mãe que estivesse na criminalidade, qual é o nosso olhar para ele? Seria diferente? Então, a gente não vai aceitar e nem concordar pela maldade sua, mas sabendo que Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E são pessoas doentes que estão praticando o mal. Então, a caridade para com eles é para levar luz, orações, esclarecimento, falar do Evangelho de Jesus, falar da imortalidade, dizer a ele que existe vida após a morte, que é preciso que ele possa compreender, como a gente já leu lá, o índice, né, do capítulo 4, que fala da reencarnação. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Ele encerra aqui. Será que eu e vocês, quando a gente vai dar a vida pelos nossos filhos, pela nossa filha, não é? Será que a gente deve fazer isso? Ele vai explicar lá, né? Ele vai explicar o que a gente precisa fazer. Então, hoje, meus irmãos, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente está iniciando, certo? O índice, e amanhã vamos para o capítulo 12, amai vossos inimigos. Veja que ele fala dos capítulos que perdoa, para a gente perdoar as pessoas, o porquê devemos perdoar. Depois coloca para o amor ao próximo, né? A gente amar um ao outro, né? Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. E aí depois que a gente perdoar, que a gente compreender o amor, a gente vai para o desafio, para o teste, para a prova. Capítulo 12, amar vossos inimigos. Veja como a espiritualidade, ela trabalha cada um de nós. Por isso que eu amo esse evangelho, porque ele vai traduzir para a gente esse conteúdo doutrinário espiritual. Então, amanhã, né? Amanhã, dia 25, vamos estudar esse índice, tá bom? É o início, a gente não está estudando os capítulos ainda. E eu digo sempre assim, o porquê. Porque eu preciso, quando eu precisar de uma mensagem desse livro, quando eu estiver passando por uma situação, irmão Wilton, eu gosto de ler a erro. Eu estava precisando de uma coisa que eu não estou conseguindo perdoar as pessoas. Aí caiu aqui o capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe.
qual é o capítulo que eu deveria buscar. Se eu não consigo perdoar, então eu preciso ir no capítulo 10º, que fala sobre o perdão. Então a gente precisa parar com muitas coisas místicas, porque a gente precisa entender que a gente precisa estudar, né? Ana Lígia, bom dia com Jesus. Então amanhã vamos estudar, certo? Capítulo, o índice, tá certo? O sumário, né? Que é o capítulo 12º, amar vossos inimigos. Ok, gente? Ficou compreensível aí a leitura de hoje? Para a gente entender que na hora a gente precisar de alguma coisa, está lá? Vamos para o livro Coragem, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, oração e atenção. Vamos ver? Vamos iniciar, né, a 24, né, a lição 24, e a gente diz assim, oração e atenção. Orastes, pedistes, desfazeste. Porém, de quaisquer inquietações acerena-te, para recolher a resposta da divina providência. Quando eu e você orarmos, solicitarmos a Deus alguma coisa, aguarda a resposta de Deus. A resposta de Deus não vai ser aquela que você quer, mas aquela que você e eu precisamos. Olha que ele continua. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Não é nas coisas grandes que Deus está falando com você. Não é naquilo que você acha que é grandioso. Deus dá a nossa resposta pelo ar que a gente respira, pelo sol que brilha, pela chuva que abençoa, pelo momento que a gente esperava ter alcançado e Ele nos dá mais paciência para a gente aguardar. Então, não aguarde Deus falar por você com grandes coisas. Ele já fala e atende a nós. Só o nosso organismo está funcionando em harmonia de saúde já é uma grandeza. Então, que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer e nos aquecer, para a gente vivenciar essa vida, né? Então vamos fazer nossa prece. Teve alguém que vai fazer aniversário hoje, né? Eu não sei quem é, mas no terminar a gente vê quem está aí para a gente fazer a prece. Teve alguém ontem que disse que estava fazendo aniversário hoje. Mas vamos orar? Depois a gente vê quem foi para a gente parabenizar a pessoa, tá? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade, boa amiga, por mais um dia, mais um amanhecer e mais um despertar. Gratidão, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua luz. Gratidão pelo dia de ontem, pelo repouso. Gratidão, Senhor, pela tua proteção. Gratidão, Senhor, por vós nos conceder este momento de orarmos pelos nossos irmãos. Vós sabes o que cada um de nós estamos precisando. Abençoe e ilumina na tua luz. Gratidão, Senhor, por nós estarmos conhecendo esse Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo, Senhor, cada item está nos ensinando, Senhor, as nossas necessidades e buscarmos conhecimento para avançar a senda da luz. Gratidão a cada um de vocês que estão conectados conosco nesse dia, nesse momento, no Bom Dia com Jesus. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, a cada um que chega e dá um bom dia com Jesus. Aqueles irmãos que não puderam alcançar hoje, aqueles irmãos que vão vir depois, que Deus abençoe aonde você está, que Jesus te ilumine e te fortaleça. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos convidar Jesus a entrar em nossa casa, mas antes vamos convidar Jesus a visitar os irmãos que não têm onde morar, que estão debaixo das pontes, dos viadutos, nas praças, nas marquises, nas ruas. Aonde estiver um irmão ou irmã nossa necessitado, Deus possa amparar, iluminar e proteger esses irmãos encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe e Jesus fortaleça e aqueça nossas almas na grandeza da luz e do amor com Jesus.
Vamos convidar Jesus a entrar em nossa casa, na casa mental, espiritual. Abra a comporta da tua casa. E quando Jesus entrar em nossa casa, derramando luzes de amor e de fraternidade, vamos dizer assim: muito obrigado, Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia por ter vindo em nossa casa. E Jesus derramando luz com espiritualidade, fazendo a limpeza, olhar para nós e nos envolver com um abraço, um amigo e irmão. Esse abraço que aconchega, que fortalece. E Jesus olha para dentro de nós e diz: acalma-te, eu estou contigo. Vamos pedir a Jesus que abrace nossos entes queridos. A você que eu amo tanto, aonde você estiver, Jesus te abraça, te protege e te ilumina, sempre, sempre. E Jesus pega suas mãos como harpas luminosas para fluidificar fluidificar as águas, os alimentos, as medicações, abençoando aqueles que estão enfermos no nosso lar, desejando a todo o nosso lar saúde e paz, saúde e luz e saúde e amor. E quando Jesus começar a sair lentamente e olhar para cada um de nós e falar: a minha paz vos dou e a minha paz vos deixo. Que essa paz possa nos envolver, nos fortalecer e nos aquecer. E Jesus começa a ir com seus espíritos luminosos, os enfermeiros, os médicos espirituais, visitar todos os hospitais. E quando ele chegar lá, derramando luzes nos hospitais, fluidificando, abençoando os corredores, abençoando as enfermarias, apartamento, UTI, CTIs, o bloco cirúrgico. Aonde houver um irmão necessitado, seja do lado espiritual, do lado material, Jesus abençoa e fluidifica as suas águas, seus alimentos, medicações, os aparelhos que mantêm e salvam vida, derramando luzes sobre eles. Vamos abençoar os irmãos e irmãs que estão nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas, alguém que precisa de um momento de paz e serenidade. Vamos abençoar os nossos irmãos e irmãs que estão nos vícios nas drogas. Vamos visitar esses irmãos e irmãs que estão nos cárceres, como amanhã a gente vai estudar o amor aos criminosos, a verdadeira caridade, que nós possamos olhar para eles e tocar seus corações, que todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos. E quando nós chegarmos lá para falar de Jesus, que Ele é o bom pastor, que Ele vem em busca de suas ovelhas, todas aquelas que estão mais longe do redil, Jesus vai buscar em cada um no momento exato. Enquanto estamos falando de Jesus, Jesus está fluidificando as águas, os alimentos, as medicações, abençoando esse ambiente, acolhendo seus corações na fé e na confiança. Vamos abençoar os nossos governantes, principalmente os irmãos e irmãs que estão governando nosso planeta, pedindo a Ele conscientização na lei de amor e de bondade. Vamos abençoar todos. Vamos abençoar meus irmãos e irmãs, aqueles que estão voltando à parte espiritual, ao mundo maior. Vamos abençoar as gestantes, a quem está fazendo aniversário hoje, parabéns com Jesus. Deus te abençoe, Jesus te ilumine na consagração da luz. Vamos abençoar aqueles irmãos e irmãs que estão aí, as crianças, os jovens, adolescentes, os idosos, a Mãe Natureza. Ó Jesus, ontem a gente ainda viu pessoas, Senhor, acendendo a fogueira, destruindo a natureza. Conscientiza cada um de nós, Senhor, para amarmos essa Mãe Natureza, respeitar, Senhor, as crianças, os idosos, alguém, Senhor, que tem algum problema respiratório. Meu Deus, que eles possam compreender pela uma futilidade, Senhor, de uma tradição que prejudica, Senhor, a tanta gente, que possas conscientizar cada um de nós. Abençoa os animais, que esse dia, Senhor, possamos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Paz, luz, coragem, fé, confiança, esperança, né? Elizabeth Cordeiro, Plante Amor, bom dia com Jesus. Bem, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer hoje e amanhã sempre, né? Vamos encerrar. Eu me amo e amo vocês com Jesus. Deixa eu ver quem está aqui hoje, né? Terezinha Maria, Leninha, Jacineide, Vandeci Almeida, eu me amo vocês com Jesus. Lucicleide, Simone, Josefa Maria, Soraya, né, e Cláudio, e Julinha e seu José, eu me amo vocês. Deixa eu ver, Bárbara Mota, Maria do Carmo, Eliane Venâncio e Roberto, eu me amo vocês com Jesus. Belmira, Fafá, deixa eu ver quem está mais aqui, Anderson, eu me amo vocês com Jesus. Ana Lígia, que Deus abençoe. Elizabeth Cordeiro, Leninha, eu me amo vocês com Jesus. Que Deus possa abençoar todos nós. À noite estaremos lá no Nesca, né? Estudando o Livro dos Espíritos, tá bom? Se der para transmitir, a gente vai transmitir, tá certo? E aí a gente transmite. Amanhã, né, dia 25, tá certo? Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, só o índice, tá certo, gente? E amanhã a gente vai estudar o capítulo 12º. Na hora que eu e você estiverem precisando do Evangelho, a gente precisa entender qual é a página que a gente precisa ir buscar, para a gente entender. Moisés, bom dia com Jesus, meu irmão, como é que está você? Um bom descanso com Jesus, uma boa terça-feira. Então, que a gente possa estudar e vivenciar esse amor com Jesus. Então, que Deus possa abençoar e iluminar todos nós, né? Moisés, como é que está você? Moisés é lá do Lemana, é isso? Lá de Caetés. Que Deus te abençoe, meu irmão, você, a sua esposa, a sua família. Então, que a gente possa estudar esse evangelho, né? Para que a gente possa vivenciar esse amor, tá bom? Um beijo de luz para vocês, um abraço bem apertado. Eu me amo e amo vocês com Jesus. E que Deus possa nos abençoar. Até amanhã, às 6 horas, né? Nosso Bom Dia com Jesus. E à noite, se der, a gente vai transmitir, tá bom? Um beijo de luz para vocês, um abraço. Se ame, se valorize, se respeite. Eu me amo e amo vocês com Jesus e coragem.